meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa. Eu quero abençoar tudo que envolve você. Irmãos, nós sabemos que a palavra tem poder e quando nós abençoamos alguém, nós estamos também recebendo bênçãos. Quando eu trago uma mensagem de Deus aqui para você, primeiramente eu recebo esta palavra no meu coração. E hoje o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração para te dar um encorajamento. Você que muitas vezes se sente desanimado porque você está rodeado de pessoas que não acreditam junto com você, não têm a mesma fé. Eu quero te dar um encorajamento que vem do próprio Deus. Nós vamos ler uma passagem aqui e nós vamos ver um caso real de alguém que foi desencorajado, mas o fato dela ter perseverado trouxe o milagre para a vida dela. Então, irmãos, nós vamos meditar na palavra, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, é só você clicar no botão inscreva-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Vai lá, eu vou esperar um pouquinho e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Mas aí você tem que selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber todas as notificações, ok? Irmãos, vamos lá. Eu quero ler para vocês uma passagem que está em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo 35, que diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Amém? Irmãos, nós não podemos abrir mão da confiança, da nossa fé em Jesus. Eu sei que as pessoas à nossa volta muitas vezes nos desencorajam porque elas não conseguem acreditar da mesma forma que nós. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estava esperando no Senhor. Eu me converti com 18 anos e eu estava esperando a minha futura esposa para eu me casar com ela e para eu ter relações sexuais, porque eu decidi me guardar para o casamento. Eu sei que a fornicação é pecado, então eu decidi fazer esse compromisso com Deus. Só que muitas pessoas tentaram me desencorajar. Muitas pessoas até me diziam: e se você não casar nunca, como que vai ser a tua vida? Você vai ficar para sempre virgem, né? Porque eu ainda era virgem, eu tive oportunidades antes de me converter, mas graças a Deus, Deus me deu livramentos, mesmo sem eu conhecê-lo. E hoje eu estou casado com a Thaís, somos muito felizes, valeu muito a pena nós termos obedecido a Deus durante a fase do namoro. Mas, irmãos, eu confesso para vocês que muitas vezes eu fui enfraquecido na fé, porque as pessoas me desencorajavam, as pessoas me colocavam para baixo. E nós vamos ver agora uma passagem que eu quero ler com vocês, lá do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 8, que nós vamos ver a respeito de um pai que estava desesperado porque a sua filha estava muito mal, estava muito doente e ele precisava que Jesus visitasse ela urgentemente. Eu quero ler para você Lucas capítulo 8, o versículo 40 ao 42. Olha o que está escrito. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que o chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele veio e se prostrou aos pés de Jesus. Nós sabemos que a maioria dos fariseus, dos religiosos da época, eles se levantaram contra o ministério de Jesus, porque eles achavam que Jesus era louco, estava blasfemando, e esses homens eram uma pedra de tropeço no ministério de Jesus. Só que esse homem, ele estava diante de uma situação que ele não tinha para onde correr, ele já tinha visto Jesus operar milagres, e esse homem então abriu mão do seu orgulho, abriu mão da sua aparência, do seu status, da sua posição social, e ele se prostrou aos pés de Jesus e clamou: Jesus, a minha única filha, ela tem quase 12 anos e ela está para morrer. Irmãos, no desespero, a gente abre mão de religião, a gente abre mão de qualquer coisa, a gente só quer um milagre, não é assim? Você que está precisando de um milagre, eu creio, o Senhor vai falar contigo a partir da história deste homem, porque você não pode desanimar. Não ligue para o que as outras pessoas estão pensando. Talvez você é de outra religião, talvez você vem de um contexto tradicional, servindo outra religião. Meus irmãos, aqui no canal eu só falo de Jesus. Ele mudou a minha vida e a vida de milhões e milhões de pessoas. E Ele tem mudado a vida de muita gente aqui também. E por isso eu só falo dele, porque Ele transformou meu coração.
E se continuarmos a leitura, nós veremos que Jesus estava a caminho. Ele foi em direção àquela menina, mas no meio do caminho surgiu um imprevisto. A Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus, até que de repente Jesus disse: "Opa, alguém me tocou." Naquela hora, os discípulos vieram para Jesus e disseram: "Jesus, todo mundo está te tocando, olha a quantidade de gente." Mas Jesus ele disse: "Não, alguém me tocou de forma diferente." E naquela hora, uma mulher que havia tocado nas vestes de Jesus, ela foi exposta ali diante de todos. Essa mulher estava com uma hemorragia há 12 anos, um fluxo de sangue que não parava, e ela então foi totalmente curada, porque Jesus disse: "Filha, a tua fé te curou, vá em paz." Irmãos, no meio da multidão, Deus enxerga eu, Deus enxerga você, Deus nos enxerga, irmãos, porque aonde tem fé, o poder de Deus é liberado. Amém? Então nós vemos que depois de que aconteceu este milagre, o versículo 49 vai nos contar que um grupo de pessoas vieram até aquele pai. Aquele pai estava com Jesus, desesperado, mas confiante que Jesus ia operar o milagre. Mas preste muita atenção no que aconteceu. O versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu, não incomode mais o mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada." Olha isso, irmãos, aqui nós vemos alguém da casa de Jairo vindo correndo e dizendo: "Não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu." Irmãos, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende as demoras, né? Porque na nossa cabeça é uma demora, mas Deus ele sabe de todas as coisas, Deus não é pego de surpresa e ele nunca chega atrasado. Só que o que me chama a atenção aqui nesta passagem, que é o que eu acredito que está acontecendo com você, é que muitas pessoas, elas tentam minar a nossa fé, elas tentam nos desencorajar, elas tentam nos enfraquecer, muitas vezes usadas pelo diabo. Isso mesmo, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. E ele muitas vezes usa as pessoas à nossa volta, pessoas que não têm a mesma fé, a mesma visão espiritual, e elas vêm então nos atacar a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança. Lembra daquele versículo que eu li ali no começo? Dizendo: "Não abra mão da confiança que você tem, pois ela será ricamente abençoada." Irmãos, nós não podemos abrir mão da nossa fé. Então a Bíblia diz aqui no versículo 50, que Jesus, quando ele percebeu que Jairo estava sendo abalado na sua fé, ele disse para ele o seguinte: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada." Amém? Jesus sabia que aquela fala daquela pessoa poderia roubar a fé dela. Irmãos, nós somos reprimidos o tempo todo. Eu vejo isso quando as pessoas se aproximam de mim, às vezes elas falam: "Pastor, olha, desculpa te incomodar, eu sei que o seu tempo é muito corrido, eu só queria te falar uma coisa." E eu falo para a pessoa: "Meu querido, eu estou por conta de você, eu quero ouvir o que você tem para me dizer." As pessoas chegam dessa maneira porque elas são reprimidas o tempo todo. É tanta gente nos colocando para baixo, nos humilhando, e aí com o tempo a gente vai se sentindo assim derrotado, fraco, incapaz. E se isso aconteceu comigo, imagine com Jesus. As pessoas já chegavam para ele com medo, sabe? Medo do julgamento, medo de Jesus falar algo que elas não querem, não gostam. Mas irmãos, Jesus sempre foi muito carinhoso, amoroso. Jesus sempre quis o nosso bem. Então ele chega para eles e diz o seguinte: "Olha, não tenha medo, a sua filha vai ser curada, tão somente creia." Irmãos, a Bíblia vai continuar dizendo que quando eles chegaram na casa de Jairo, estava aquele clima de velório, as pessoas chorando de um lado para o outro. E então a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E ele conduziu eles até o quarto onde a menina estava, e Jesus disse o seguinte: "Não chorem, não chorem, porque a menina está apenas dormindo." Irmãos, naquela hora as pessoas começaram a rir dele, porque elas pensaram: "Que isso, a menina está morta, como é que você vem falar que ela está dormindo?" Mas Jesus, ele já estava enxergando o futuro, aquilo que ele iria fazer. Irmãos, naquela hora Jesus estendeu a mão e disse: "Menina, levante-se." E a Bíblia diz que o Espírito entrou novamente nela e ela voltou a viver. Glória a Deus, irmãos, é isso que Deus faz. Deus opera milagres na vida daquele que persevera. Mas para isso você tem que perseverar na sua fé. Não adianta você ter fé somente, você tem que permanecer em fé. Amém?
E por isso nós vamos orar agora, nós vamos fortalecer novamente o nosso espírito, nós vamos continuar buscando ao Senhor, porque eu creio que o papel de Deus é operar o impossível, mas o nosso papel é alimentar a nossa fé. Por isso, se você está buscando por um milagre, não é hora de você desistir. Não dê ouvido às pessoas à sua volta, tá bom? Creia somente nesta palavra que eu trouxe aqui para você. Aleluia. Então, se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque o Senhor está no controle da nossa vida. Oh, meu Pai, mostra-nos a cada dia que o poder vem do Senhor. É o Senhor quem controla a nossa história, a nossa vida. Nós não somos merecedores de nada, nós somos fracos e pecadores, mas o Senhor nos amou primeiro. Ó Senhor meu Deus, assim como o Senhor agiu na vida deste homem, desse pai que estava desesperado, e o Senhor trouxe esperança. Eu te peço agora, Senhor, traga esperança ao teu povo. Ó meu Deus, essas pessoas que estão agora orando comigo diariamente, muitas delas, Pai, precisam urgentemente de um milagre. E por isso eu te peço, Senhor, faz o milagre hoje, Pai. A partir de hoje, começa, Senhor, a trabalhar em nosso favor. Pai, nós não temos quem nos defenda. Nós muitas vezes estamos sozinhos neste mundo. As pessoas à nossa volta só nos desencorajam, só nos colocam para baixo. Mas o Senhor é aquele que nos defende, aquele que acredita em nós e o único que pode fazer um milagre em nosso favor. Pai, eu oro por este homem, por esta mulher, por esta pessoa que está enferma, esta pessoa que está com dificuldades na vida financeira, problemas de relacionamentos. Ó Jesus, opera, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Atende aos pedidos de oração, Pai. Olha a quantidade de gente, Pai, sofrendo, necessitada de um milagre. Jesus, muda a história dessas pessoas. E desde já te entregamos o nosso coração, a nossa vida. Clamamos ao Senhor e cremos, meu Pai, que o Senhor está recebendo agora todos os nossos pedidos de oração. Meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso.
até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.